Estamos recebendo hoje nossa irmã Amanda Menezes, já esteve aqui com outra oportunidade. Foi formada pelo nosso seminário, mas fundamentalmente é uma pessoa que aceitou o desafio de matar o coração aqui hoje. Essa série é uma série de muita coragem. E interessante que eu mandei a primeira mensagem para ela. E ela falou assim: cara, você tem certeza que você quer que eu vá pregar essa série? Tem certeza? Tenho. Nessa minha caminhada, eu tenho procurado instaurar nas pessoas que realmente levam o Evangelho a sério, entende? Que realmente se preocupem em ter uma vida reta diante de Deus, né? Ter experiência com Deus. E a Amanda é uma dessas pessoas que atravessou o meu caminho, eu atravessei dela, não sei como é que é. A Simone está aqui também, a Simone Leal, levanta a mão em cima. Simone é aluna do seminário também. Eu não sei se sabe, eu já perguntei para essas meninas o que elas estavam fazendo no seminário. Né? A igreja não reconhece e tal. A resposta é meio. O que eu estou fazendo eu não sei, eu não vou para cá, como é que vai ser, eu não sei o que vai ser. Tá? Então, assim, vai ser um desafio muito grande. Eu queria que você orasse por ela, né? Vai trazer a palavra de Deus. É um desafio muito grande você falar sobre esse tema. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, é um desafio. Tem sido muito desafiador e devastador para mim. E eu acho que ela deve ter passado por maus bocados essa semana também para preparar a mensagem. Deus te abençoe. Bom? Boa noite, queridos irmãos. Irmãos também que nos acompanham pela transmissão, amigos que nos assistem. É sempre um grande prazer, um grande privilégio, bem como uma grande responsabilidade portarmos a palavra do Senhor no momento de cultura. E é uma honra para mim ter recebido o convite do Reverendo Júnior. Eu também não sei responder se ele atravessou o meu caminho, se eu atravessei dele, mas digamos que os caminhos se cruzaram. Né? Foi meu professor durante algum tempo, no seminário, em disciplinas, mas nessa caminhada a gente desenvolveu uma amizade, desenvolveu um companheirismo e aquela questão, a gente fala a mesma língua, a gente vai. Eu tive aqui uma outra oportunidade, a convite da SAF, e é um prazer estar de volta. Eu estava tranquilinha lá, tranquilinha assim, não pode dizer, né? Estava lá na minha, quieto. E aí o WhatsApp toca e chega a mensagem do Reverendo Júnior perguntando se eu podia responder, dar uma resposta para ele, uma pesquisa, algo desse tipo. E aí eu falei, ué, manda. E aí ele falou, se eu podia completar essa frase, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu falei,
sei. Acredito que, em princípio, eu não compreendi exatamente a proposta. Até dei uma resposta para ele que ele falou que eu fui um tanto quanto teológica, institucional, para responder. E aí, nesse nosso bate-papo, é que eu entendi qual era a proposta, qual era o objetivo do reverendo Júnior com essa pergunta. Mas até então eu só estava respondendo uma pergunta. E aí ele me convidou, né, para estar aqui e tal. E aí eu falei, aí o negócio começa a ficar mais sério. Porque uma coisa é eu pegar essa pergunta e responder para mim mesma. Se torna um pouquinho mais difícil pegar essa pergunta e responder para um amigo. Mas muito mais difícil é chegar em uma igreja na qual não é a igreja a qual eu congrego, com pessoas a qual eu não conheço, e responder essa pergunta. E aí eu começou a me dar umas curiosidades, perguntar para ele como é que estava sendo isso, porque de cara eu já pensei assim, caraca, um desafio pesado. E aí foi quando eu perguntei para ele, tu tem certeza? É melhor você convidar outra pessoa aí e tal. Mas enfim, estamos nós aqui, sem mais delongas, vamos fazer o que nos propusemos a fazer nessa noite, com a misericórdia e a graça de Deus. Recentemente, acredito que uns 2 ou 3 domingos, pregando lá na igreja, eu trago um abraço da minha igreja, primeira igreja presbiteriana de Anchieta. Também, às vezes, sou meio sem educação assim, esqueço, não é por maldade, não. Estou aqui acompanhada dos meus tios, né, que vieram me trazer com tanto carinho, aqui estão me acompanhando, que às vezes eu esqueço, eu cometo essas gafes, assim. Então, quando eu lembro, desculpe, eu tenho que falar, porque senão eu esqueço. Mas uns 3 domingos, 2 ou 3 domingos, eu estava pregando lá na igreja, e no decorrer da liturgia, eu fiquei assim, surpreendida, e eu citei isso lá, e eu trago a mesma palavra, porque eu não consigo de fato encontrar outra palavra para descrever isso. Mas eu ainda me surpreendo com a forma que Deus tem de conduzir algumas coisas. Ou com a forma que Deus tem de conduzir tudo. Nesse culto, parecia que a liturgia foi feita pelo pastor auxiliar da igreja, e eu estava apenas com o sermão. Mas parecia que eu tinha sentado após o preparo do sermão e tinha feito toda a liturgia encaixadinha. E aí hoje eu chego aqui e tenho novamente essa grata surpresa de parecer que eu sentei, preparei toda a liturgia, os cânticos, conversei com o reverendo Júnior e falei, olha, você fala assim, você lê o salmo lá, você... Servimos a um Deus vivo. E que apesar de nós, fala com o seu povo. E eu espero que da mesma maneira que eu estou sentindo isso, você também esteja sentindo. Deus está falando ao nosso coração. E que nada possa interferir para que você ouça, não a minha voz, mas aquilo que o Senhor Deus tem para falar para você. Tanto você que está aqui, quanto você que nos acompanha também pela transmissão online. Numa dessas questões que me surpreenderam, o reverendo Júnior pede para que você fale um versículo. E talvez seja uma prática comum de vocês. Mas eu
vim com esse desafio para você. Para você memorizar o versículo que nós vamos tratar, que nós vamos conversar nessa noite. Mas não só agora, mas que você possa utilizá-lo também no decorrer da sua semana. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eternamente. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Abra sua Bíblia, por gentileza, querido irmão, no Salmo 73, verso 26. Você também que nos acompanha de casa, por favor, abra sua Bíblia e mantenha também a sua Bíblia aberta para que você possa olhar novamente para esse verso enquanto nós vamos conversar, para que você possa, de vez em quando, se voltar ao texto e acompanhar. Salmo de número 73, verso 26, podemos ler todos juntos? Salmo de número 73, verso 26. Os irmãos podem repetir, por favor? Mais uma vez. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Senhor, nosso amado Pai, o teu povo, ó Deus, se encontra reunido nessa casa de oração, em seus lares, ou até mesmo onde as nossas vozes estão alcançando neste momento que nós desconhecemos, mas há ouvidos sedentos em ouvir a tua voz. Abençoe, ó Deus, a leitura da tua santa palavra. Obrigada pelo que o Senhor já falou ao meu coração. E eu te peço nesse momento que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão ouvindo, para que eles ouçam a tua voz e que vidas aqui, ó Deus, sejam modificadas para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, ó Deus, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Voltamos com a célebre pergunta: se eu entrasse pela porta estreita de novo? Como tema para essa noite, eu diria: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu tentaria não fazer parte do Clube 99. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu tentaria não fazer parte do Clube 99. Quem nunca se viu enfrentando um dilema? Todos nós que somos seres humanos, por diversas situações ou em diversas fases da nossa vida, e acredito que isso desde a tenra infância até as idades mais avançadas, nos vemos frentes a dilemas, a conflitos internos, a decisões, a situações, a pensamentos conflitantes, a questões que temos que dar uma resposta ou que trazer uma definição ou que a responder a algum ato, alguma ação que requer de nós, e nos vemos meio que sem saber exatamente o que fazer. Segundo a definição do dicionário, dilema é uma situação normalmente problemática, constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas aceitáveis. Dilema é uma situação normalmente problemática,
constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas aceitáveis. Há uma fábula árabe que conta sobre um rei muito rico. E esse rei, ele tinha tudo o que você possa imaginar. Tudo. Conforto, dinheiro, poder, súditos, centenas de pessoas prostradas aos seus pés. Mas ele não era feliz. E um dia, passando pelo seu palácio, caminhando pelo seu palácio, ele passou por um dos seus serviçais, por um dos seus súditos que limpava o chão abaixado, esfregando o chão onde o rei transitava. E ao olhar para aquele serviçal, ele percebeu que aquele homem era muito alegre. Porque enquanto aquele homem esfregava o chão, ele sorria, ele cantava, ele assobiava. E aquilo deixou o rei bastante intrigado, incomodado. Como que podia ele, um homem rico, dono daquele palácio, dono daquilo tudo, com tantas posses, com tudo que ele precisava às suas mãos, aos seus pés, e ser tão infeliz, e olhar para aquele mero serviçal e ver aquele homem humilde esfregando o chão, sendo tão alegre? Ele não suportou aquele dilema. E mandou que o serviçal se colocasse de pé e perguntou para o serviçal: por que você está tão feliz? O serviçal respondeu: majestade, sou apenas um serviçal, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Tenho um emprego, tenho minha família, comidinhas quentes que aquecem as nossas barrigas quando chegamos em casa. Não tenho falta de nada. Mas essa resposta deixou o rei ainda mais inconformado. E ele mandou chamar o conselheiro em que ele mais confiava, expôs a situação para aquele conselheiro e falou: tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Eu preciso que você me dê uma resposta. E o conselheiro disse para ele: majestade, eu creio que o servente não faça parte do Clube 99. E o rei perguntou: Clube 99? Mas o que é esse Clube 99? E aquele conselheiro falou: majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do servente. E claro que o rei perguntou: mas por que exatamente 99 moedas? E ele respondeu: o senhor logo saberá. O Salmo 73, queridos irmãos, que nós lemos aí apenas o Salmo 26, durante a semana ou quando você chegar em casa, posteriormente, um momento mais oportuno, você pode aferir isso. Ele nos traz um relato do salmista que se vê frente a um dilema. E você vai perceber depois ali na fala do salmista, que não vai ser aqui, não vamos utilizá-la nesse momento, mas você vai perceber que, em suma, se podemos resumir ali numa questão, o salmista, ele está olhando para algumas situações e ele está dentro dele, há uma pergunta que ecoa assim: caramba, está valendo mesmo a pena isso aqui? Vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Porque o salmista, ele se vê ali num conflito de que ele vai dizer que os ímpios prosperam, não se fadigam,
não passam por diversas situações adversas que ele mesmo enfrentava, porque ele chega a dizer que os seus pés resvalaram, né? Escorregaram, mas ele estava ali, com seu pé em falso e olhando para o ímpio e vendo o ímpio ali vivendo tranquilamente. E ao olhar para essa questão, para esse dilema do salmista, nós trazemos isso para a nossa realidade e quantas vezes nós nos fazemos a mesma pergunta? Ou quantas vezes você não se viu frente a esse mesmo dilema? Porque parece um negócio engraçado, né? Você olha lá, de repente, para o teu vizinho, que não é cristão, né? E o cara chega lá porque ele comprou um carro zero. O cara chega lá, estaciona o carrão dele, e você está saindo para ir para a reunião de oração e o carro não pega. E você vira lá e o carro não pega. Você tenta dar um tranco e o carro não pega. E você retorna, vai para a igreja a pé, chega todo suado, retorna para dividir o almoço com a família ali no que deu para você comprar por aquela semana e de repente você está ali tentando tirar o teu cochilinho da tarde e está subindo aquele cheirinho da picanha lá na casa do vizinho. Está fazendo um churrasquinho dele. Parece que o crente às vezes tem um negócio assim, né? Que tudo que acontece com o crente, né? Tem dia que, de repente, não sei, pode ser que não aconteça com você, mas tem dia que eu penso assim, caramba, não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Porque parece que tem hora que tudo dá errado para a gente. E de fato a gente se vê como esse salmista. Vendo o nosso pé escorregar e o ímpio prosperar, seguir a vida dele lá tranquilamente. Como se nada tivesse acontecendo. E talvez você já tenha conseguido alcançar uma maturidade, um patamar espiritual, que você não faça essa pergunta. Mas pode ser que talvez você, como eu, já tenha parado para pensar e falado, esse negócio vale a pena mesmo? Por vezes nós somos conflitados. Uns em maiores, outros em menores proporções, uns mais frequentemente, outros mais esporadicamente, mas todos nós passamos por algum tipo de conflito ou algum tipo de questionamento. O verso 26, base para a nossa conversa dessa noite, nos mostra o salmista apresentando dois pontos que são extremamente contrastantes. Ele coloca uma situação que é considerada muito ruim, porque ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, e ele apresenta uma outra fase, ou uma outra face, que apresenta uma confiança numa proporção máxima, dizendo, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Com a graça de Deus, irmãos, nós vamos pegar a realidade dessa confiança e trazermos para a nossa aplicação hoje. Na primeira parte dessa proposição, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o salmista, ele traz a inferência do seu corpo como um todo. Em alguns textos, como neste, em que você se vê a fala ou a proposta de carne e coração, a intenção é apresentar, mostrar ou inferir o ser humano como um todo. Ou seja, está dizendo dos seus aspectos físicos, do seu exterior, como a sua carne. E está dizendo do seu coração, o seu interior, as suas emoções, aquilo que ele carrega no seu mais profundo íntimo. Então o salmista está querendo dizer que no seu máximo, ainda que a sua carne, ainda que as suas questões internas, ainda que o seu corpo, ainda que os seus aspectos físicos
ou até mesmo as suas emoções, o seu interior, o seu coração estejam desfalecendo. E uma outra proposta ou outras propostas para desfalecer seria o salmista dizer que, ainda que o seu interior e o seu exterior estivessem definhando, ou estivessem sendo arruinados, ou estivessem sendo consumidos, aniquilados, Deus continuava a ser a fortaleza do seu coração. E o salmista, quando infere que Deus é a fortaleza do seu coração, ele está trazendo para nós de que Deus é o lugar aonde a sua alma está ancorada. Deus é o seu porto seguro, é o seu esconderijo, é o seu lugar de refúgio, é o seu lugar de socorro. Mas ele também segue informando que esse mesmo Deus é a sua herança eternamente. Em algumas traduções, você vai encontrar a palavra porção. O salmista dizendo que Deus é a sua porção. E para a proposta, para o original, para o significado original empregado nesse texto, essa palavra é que de fato se encaixa melhor. Porque a intenção do salmista é concluir a sua sentença afirmando que Deus é tudo e somente tudo aquilo que ele precisa. É a porção exata, suficiente para as suas necessidades. Deus é o seu tesouro sem fim. É tudo o que ele precisa, sem que tenha que ter falta de nada. Nós vemos o salmista recobrando a sua consciência em meio a um dilema que ele enfrentava. É porque certamente, irmãos, a nossa fé, ela é florescida. A nossa fé, ela é fortalecida mediante as nossas fragilidades. Mas nesse processo, entre os nossos conflitos, os nossos dilemas, e o recobrar da nossa consciência e da nossa fé, há algumas coisas que nós precisamos observar. E a primeira delas é que quanto mais íntimos de Deus, mais confiantes nós ficamos. As nossas relações se dão assim. Você conhece uma pessoa hoje, na rua, você não confia a chave da sua casa. Mas com o tempo, conforme aquela pessoa vai se tornando mais íntima e mais próxima a você, talvez um dia ela tenha sim a chave da sua casa. É porque confiança não se adquire da noite para o dia. Confiança se adquire com o tempo, com intimidade, com convívio, com aproximação, caminhando junto. E nesse processo de intimidade, de convívio, de aproximação, de caminhar junto a Deus, é que nós vamos fortalecendo a nossa confiança. É claro que nós estamos fazendo uma analogia com uma relação entre seres humanos, pecadores, e aplicando numa realidade de uma relação entre nós com Deus. Aquele que não falha, aquele que nunca falhou com você, aquele que nunca te deu motivos para você duvidar da pessoa, do caráter dele. Mas mesmo assim, por vezes, nos falta confiança. E não foi essa a definição de dilema que nós compartilhamos inicialmente? São duas respostas que são contraditórias entre si, mas são ambas aceitáveis.
São contraditórias porque não faz sentido você não ter confiança em Deus. Mas são aceitáveis, porque nós somos pecadores. E a falta de confiança, o deslizar dos pés, cabe a nós. Faz parte de nós. Temos o dilema de permanecermos firmes em meio às dores, aos problemas, às dificuldades, às incertezas. E de que, assim como o salmista, lembrar em meio ao furacão ou à tempestade, de que Deus é a nossa fortaleza. Ele é onde a nossa alma está ancorada. Ele é tudo aquilo que nós precisamos em porções exatas e suficientes para que nada falte, para que nada sobre. Esses momentos de dilemas trazem para a gente também, trazem para nós algumas dificuldades nas nossas relações. E esse é um outro ponto que nós precisamos considerar. Em meio às dificuldades, em meio a determinadas situações, nós ficamos mais sensíveis. E isso nos leva a, em alguns momentos, nos ofendermos com mais facilidade, ou até mesmo ofender o outro com muito mais facilidade. Questões em que, numa situação normal, numa situação de mais tranquilidade, talvez você não reagiria daquela forma. E aí imagina no cenário que nós estamos vivendo. Cenário de incertezas. E que de fato não está sendo fácil para ninguém. Ninguém. Talvez você esteja enfrentando uma lista de desafios nessa pandemia que seja bastante diferente da que o seu irmão está enfrentando. Mas são os seus problemas, as suas sensibilidades, os seus questionamentos, os seus dilemas. E são também dos nossos irmãos, ainda que em proporções diferentes ou em situações diferentes. E que Deus nos dê a graça, a misericórdia de termos um coração mais sensível a isso. A enxergar a dor dos nossos irmãos também. E não só olhar para as nossas, como se as nossas fossem as mais terríveis. Ou as mais intensas do que qualquer outra. Que as nossas relações não sejam prejudicadas pelos dilemas que enfrentamos. Um outro desafio ainda é compreender que tudo está nas mãos de Deus. Que Ele não cochilou em nenhum momento. Que Ele não perdeu o controle de nada. E que os nossos dias, todos eles, foram escritos por Ele. O salmista, no Salmo 139, diz que todos os nossos dias estavam escritos e determinados, quando nenhum só deles havia. Por vezes nós somos levados a crer que tudo está desandando. E parece que de fato há momentos na nossa vida que tudo parece dar errado. E a sensação que a gente tem é que a gente está ribanceira abaixo. Você não consegue ver o fundo do poço. E há quem utilize até a expressão de que quando você acha que chegou no fundo do poço, aparece uma curva. E aí você cai mais um pouquinho.
Mas ainda que a sua vida esteja assim, nós temos o desafio de enfrentar esse paradoxo, de olhar para aquilo que parece desgovernado e compreender que tudo permanece no controle daquele que é a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, a âncora das nossas vidas. A quem temos nós, irmãos, além do Senhor? A quem temos nós? O que precisamos nós, além do Senhor? Ainda que tudo pareça ruir, ainda que o seu coração esteja despedaçado, ainda que as suas pernas pareçam fraquejar ou que seus pés estejam desfalecendo, como o do salmista, ainda que a dor pareça consumir cada célula do seu corpo, Deus continua e continuará sendo a nossa fortaleza e tudo aquilo que nós precisamos. Mas você deve estar curioso para saber o que de fato é o Clube 99. E o que aconteceu com aquele rei, o que aconteceu com aquele súdito. O criado, quando abre a porta da sua casa, encontra o saco de moedas. E ele mal pode acreditar que aquelas moedas de ouro estão ali, assim, de graça, colocadas na sua porta. E ele se agarra àquele saco de moedas e corre para dentro de casa, a fim de contar e saber a quantia que ele tinha recebido. E ele contou e se deparou com 99 moedas. E ele falou: contei errado. Vou contar de novo. Derramou as moedas, contou tudo de novo. 99 moedas. Ele falou: não é possível. Será que a pessoa que trouxe esse saco e deixou aqui na porta perdeu pelo meio do caminho essa uma moeda? Ou será que eu, na ânsia em tirar aquele saco e trazer para dentro de casa para esconder, perdi essa uma moeda? Ele procurou pelo caminho, ele procurou na porta, ele procurou pelos lugares que passava e não achou essa uma moeda que faltava. De fato, ele tinha 99 moedas de ouro. De repente, aquela única moeda que faltava tomou uma proporção enorme e uma importância enorme no coração daquele homem. Ele passou a ser um aficionado pelaquela moeda, por encontrar aquela moeda, ou por conseguir aquela moeda. Mais uma. Faltava apenas uma moeda de ouro para que ele completasse as 100 moedas e ficasse plenamente satisfeito. Daquele dia em diante, irmãos, a vida daquele servente mudou. E ele passava o tempo todo pensando em como conquistar mais uma moeda de ouro para completar as 100 moedas. Passou a andar sempre cansado, resmungando pelos cantos. Perdeu a paciência com sua família, com seus amigos. Parou de assobiar enquanto limpava o chão, porque nada mais fazia sentido para ele. Lhe faltava uma única moeda de ouro. O rei, é claro, percebeu a mudança no comportamento do seu súdito e chamou novamente o conselheiro. E o conselheiro falou: majestade, o servente agora oficialmente
faz parte do Clube 99. O Clube 99 é assim, formado por pessoas que possuem o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitos. Estão constantemente correndo atrás daquela coisa que lhes falta. E vivem repetindo que se tiverem apenas essa tão sonhada coisa, aí sim, eles podem ter a felicidade completa e se sentirem realizados. Essas pessoas perdem o sono, perdem a alegria, perdem a paz, machucam as pessoas que estão à sua volta, mas elas não conseguem enxergar que elas possuem o suficiente para serem felizes. Quando eu citei o tema, ou a resposta para essa pergunta, eu utilizei de uma conjugação verbal que talvez te tenha saltado aos ouvidos, bem como também para alguns pode ter passado despercebido. Eu disse que se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu tentaria não fazer parte do Clube 99. E isso nos traz a implicação lógica de que, ainda que eu tenha tido compreensão do texto, ainda que eu tenha tido uma compreensão teológica do que o salmista estava propondo, ou ainda que eu tenha tido compreensão teológica de outros demais textos da Bíblia, eu faço parte do Clube 99. Eu tenho o suficiente para ser feliz, mas perco o sono atrás daquilo que me falta. Eu tenho um Deus que é a fortaleza do meu coração, que é o porto seguro da minha alma, que é a porção exata das minhas necessidades. Mas constantemente eu perco a paz quando a minha carne e o meu coração desfalecem. Eu faço parte do Clube 99 porque quando as muralhas estão ruindo ao meu redor, quando eu estou caminhando para o fundo do poço e não consigo enxergar o poço, eu por vezes não consigo recobrar a consciência como o salmista fez. E me ver frente a esse dilema e olhar para o meu coração e para a minha alma e dizer que Deus é a porção exata daquilo que eu preciso. Dentre uma lista extensa de coisas que eu poderia responder, se eu entrasse pela porta estreita de novo, porque uma coisa vai puxando a outra. Ou em algumas questões que eu preciso mudar na minha caminhada cristã, eu seria menos rígida comigo e com os outros. Porque é muito difícil para mim assumir que eu faço parte do Clube 99. A autocobrança que eu faço sobre mim, como crente, não me permite caminhar pelo Clube 99.
A rigidez, a cobrança que eu tenho com os meus irmãos não me permite olhar para eles com amor, com paciência, com carinho e enxergar que eles também circulam por lá. O próprio salmista, se a gente for averiguar direitinho, confessou, está abatido e sendo conflitado pelo dilema que ele enfrentava. Até o momento em que ele recobra a sua consciência. Mas eu tentaria não ficar tão apavorada, caso eu passasse pelo Clube 99. Eu não me sentiria amedrontada em confessar que, apesar de ter tudo aquilo que eu preciso, a minha alma sofre em desassossego, como se à minha frente estivesse um Deus ditador, com um chicote nas mãos, pronto a me punir por eu fraquejar. Eu tentaria enxergar que, assim como eu citei, o salmista fala que os nossos dias já estavam determinados como nenhum deles havia. Isso me aponta a realidade de que ele, antes mesmo de eu nascer, já sabia exatamente quem eu era. Ele já sabia exatamente os meus pontos fracos. Ele já sabia exatamente que eu caminharia pelo Clube 99. Mas ainda assim, sem nenhuma justificativa, ele decidiu me amar. Ele alcançou a minha vida antes dela existir, sabendo que eu não sou perfeita. A sua graça me alcançou, mesmo sabendo que, assim como o salmista, os meus pés resvalam também. Eu preciso olhar para isso e entender de que, por vezes, eu vou sim fraquejar. Eu vou sim escorregar. Isso não é falta de fé, irmãos. Essa cobrança que eu tenho sobre mim, sobre os meus irmãos, e que talvez você também tenha, esse olhar condenador que nós temos sobre nós e sobre os nossos irmãos, é culpa de um dito evangelho que por vezes tem sido pregado e que por vezes nós também pregamos, de que não é permitido ao crente vacilar sem ser julgado. É como se no momento em que você entrasse pela porta estreita, você fosse revestido de um escudo que não te permitisse mais pecar. E isso não é verdade. Chegaremos a esse ponto, mas não agora. Fruto de um dito evangelho
que atesta as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, como alguém que está em pecado. Te proíbem de errar. Te proíbem de chorar. Te proíbem de se emocionar no momento de culto. No entoar de um cântico que está falando profundamente ao seu coração. Te proíbem de chorar ao ouvir o sermão. Te proíbem de te ver chorar no momento de confissão de pecados, onde você se ajoelha e se derrama de fato aos pés do Senhor. Olhando para mim e para você, como se você fosse fraco por estar em pecado. E aí eu te faço uma pergunta. Quando foi que nós não estivemos em pecado? Quando te veem fraquejando ou chorando na igreja, tendem a olhar para você e dizer algo errado com aquele irmão. E quando foi que tudo teve certo? Davi, o homem conhecido como aquele que era o homem segundo o coração de Deus, quando rasga a sua alma perante o Senhor, no Salmo 51, diz que em pecado ele foi gerado, em pecado ele foi concebido. Propuseram um rótulo que está em pecado, é algo que é inadmissível. E é preciso a gente ressaltar, irmãos, que a proposta aqui não é romantizar o pecado. Não é olhar para o pecado como algo em que você tenha que manter ele ali, guardadinho, sem mexer nele, porque ele faz parte da sua vida mesmo, então não mexe com ele, não. A questão não é essa. A intenção é trazer para mim e para você nessa noite que a nossa realidade é essa. Nós somos pecadores, os nossos pés resvalam, nós nos abatemos, nós fraquejamos, nós murmuramos, nós reclamamos daquilo que nós não temos frente a tudo aquilo que nós temos. Mas o nosso Deus, Ele sempre está pronto para olhar para nós com misericórdia e continuar a nos amar e olhar para o nosso coração arrependido e transformar o nosso caráter e aperfeiçoar o nosso caráter a cada dia. Não a te punir, a te condenar. Ou a ser leviano para dizer, olha, eu te alcancei um dia, mas eu não imaginava que você fosse ser tão fraco dessa maneira. Então por conta disso eu vou te lançar do inferno. Se por acaso, querido irmão, você fizer parte, assim como eu, do Clube 99, já tiver caminhado por lá, ou porventura, alguns dias à frente, se encontrar por lá, que Deus nos dê forças para sair. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele fortaleça os nossos pés, a ponto de nós olharmos e vermos que ainda que o nosso coração e o nosso corpo estejam desfalecendo, Deus é e sempre será a fortaleza do nosso coração. E tudo, exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Avalie nessa semana. Faça uma reflexão de tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Eu tenho feito isso. Para pensar em tudo aquilo que o Senhor tem te proporcionado.
Pare para avaliar o amor que te alcançou, a graça que te alcançou, a salvação para essa alma podre que não merecia, mas ainda assim foi amada. E que Deus tenha misericórdia de nós, molde o nosso caráter, transforme a nossa vida, não para que eu e você tenhamos prazer de dizer que saímos dessa situação, mas para que o nome dele seja glorificado, para que a sua graça, para que a sua maravilhosa graça seja sobreposta à nossa condição miserável de pecadores. Ainda que tudo pareça desgovernado, ainda que você sinta falta de algumas coisas, ele permanece no controle de tudo e te dando tudo aquilo que você precisa. Você pode olhar para o Salmo de novo, para o verso 26. Repetir agora comigo. E eu te desafio a, durante a sua semana, em alguns momentos, você recobrar as palavras desse verso 26 e repetir isso para você. Eu tenho tentado repetir isso para mim diariamente. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pode repetir? O reverendo Júnior me pediu para ficar à vontade. E isso às vezes nos traz alguns problemas. Gostaria de pedir, se fosse possível, para nos colocarmos de pé agora e repetirmos o primeiro cântico que a equipe entoou para abrir esse culto. Os irmãos podem se deslocar.